Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nessa aula iremos trabalhar com o assunto de expressões algébricas, também chamadas de expressões literais. Tá ok? Na aula anterior nós demos início a esse mesmo segmento, trabalhamos com a introdução de letras para representar números e nesse mesmo segmento iremos continuar falando das expressões algébricas. Vamos dar início aqui falando sobre expressões algébricas ou literais. Vamos ver aqui a definição. Uma expressão matemática que apresenta números e letras ou somente letras é denominada expressão algébrica, que também é chamada de expressão literal. As letras que normalmente aparecem e representam números reais são chamadas de variáveis, tá bom? Então, todas as vezes que nós temos expressões matemáticas e nessas expressões aparecem letras, é chamada de expressão algébrica, tá bom? E as letras que aparecem são chamadas de variáveis, e normalmente essas letras elas representam números reais quaisquer. Assim, são exemplos de expressões algébricas: 2x mais 2y, AB mais c ao quadrado, 40 mais 1,50x. Podemos observar que em todas essas expressões matemáticas aqui nós temos letras, e essas letras elas representam números quaisquer. Como a gente viu na aula anterior, é uma letra representando um número qualquer, ela pode ser representada como expressões algébricas desse tipo que vocês observam aqui, tá bom? Vamos ver aqui outros exemplos. Qual é a expressão que representa o perímetro do retângulo demonstrado a seguir? Podemos observar que nós temos um retângulo e os seguintes elementos. O x, ele representa o comprimento do retângulo. E o y, ele representa a largura. Nesse caso, a questão está querendo saber qual é a expressão que representa o perímetro do retângulo. Nós sabemos que o perímetro é expresso pela soma dos seus lados. O perímetro é representado pela soma de seus lados. Então, o perímetro do retângulo é dado por 2 vezes o comprimento, somado com 2 vezes o lado. Nesse caso, nós podemos observar que nós temos 2x e nós temos 2y. E o perímetro de um retângulo ele é dado por a soma dos seus comprimentos mais a sua largura. Com isso, nós iremos ter a expressão que representa o perímetro da figura dada da seguinte expressão: 2x mais 2y, que é 2 vezes x mais 2 vezes y, que a melhor maneira de representarmos é essa segunda aqui, 2x mais 2y. Então aqui nós temos a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. O exemplo 2. A figura seguinte representa um terreno. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da seguinte figura? Aqui nós observamos que nós temos a figura, que nós podemos dividir ela da seguinte forma. Essa primeira parte aqui de lado C nós podemos chamar de figura 1. E nessa segunda parte aqui, que nós temos uma figura de lado A e B, nós chamamos de figura 2. Com isso nós teremos o seguinte: a figura 1 é um quadrado de lado C. E nós sabemos que a área de um quadrado é nada mais nada menos do que os seus lados elevado a 2. Então, com isso, eu tenho que a área desse quadrado é C ao quadrado, porque o lado é representado pela letra C. A figura 2 é um retângulo, como vocês podem observar, de lados A e B. E a área de um retângulo é exatamente a multiplicação desse lado por esse lado. Então,
A área desse retângulo aqui, dessa figura 2, vai ser representada como sendo A vezes B ou simplesmente AB, tá bom? O que que nós queremos saber? Nós queremos saber qual é a área dessa figura total. Então, nós vamos ter a expressão que representa a área total da figura é dada da seguinte forma. É a área da figura 1 somado com a área da figura 2. A área da figura 1, nós acabamos de ver que é C ao quadrado. E a área da figura 2 é A vezes B. Com isso, a expressão algébrica que representa a área da figura total é exatamente C ao quadrado somado com A vezes B. Então, aqui nós temos a representação da expressão da área total dessa figura aqui, desse terreno no caso, né? Que essa figura representa um terreno. Vamos às expressões algébricas. Expressão algébrica inteira. Quando uma expressão algébrica não contém variável ou variáveis no denominador, ela é chamada expressão algébrica inteira. O que é denominador? Vamos relembrar aqui. Denominador é todo número em uma divisão que fica na parte de baixo, né? Então, por exemplo, nós temos 2x somado com 5y. Nesse caso, nós temos uma expressão algébrica simples. Por quê? Porque ela não tem denominador, né? Nesse caso aqui, nós temos uma outra expressão algébrica simples inteira. Por quê? Porque em seu denominador não aparece nenhuma variável, né? Então, todas as vezes que isso acontece, nós temos uma expressão algébrica inteira. Nesse seguinte exemplo, 4a ao quadrado menos 6b mais 7 dividido por 10, observamos que em seu denominador nós temos apenas um número, não temos nenhuma variável, ou seja, nenhuma letra. Com isso, aqui também é um exemplo de expressão algébrica inteira, igual esse quarto exemplo aqui, 9x ao quadrado, y dividido por 8, tá bom? Então, todas as vezes que nós tivermos uma expressão algébrica em que não tenha letra no seu denominador, ou seja, não tenha letra aqui na parte de baixo, nós temos uma expressão algébrica inteira. Expressão algébrica fracionária. Ao contrário do que a gente acabou de ver, a expressão algébrica que contém variável ou variáveis no denominador é uma expressão algébrica fracionária. Então, todas as vezes que no denominador aparecer alguma letra que é chamada de variável, nós temos uma expressão algébrica fracionária. Por exemplo, m dividido por n, 3x dividido por y, 3a ao quadrado menos b mais c dividido por a mais b, 9x ao quadrado y dividido por 2e ao quadrado. Podemos observar que nesses quatro exemplos, todas elas aparecem variáveis no denominador. Com isso, nós temos expressões algébricas fracionárias. Expressão algébrica irracional. Quando uma expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, fique atento com isso aqui, no interior de um radical, ou seja, dentro de uma raiz, ela é chamada de expressão algébrica irracional. Então, todas as vezes que nós tivermos um radical, ou seja, uma raiz, e dentro dessa raiz tiver alguma letra, ou seja, alguma variável, nós temos uma expressão algébrica irracional. Por exemplo, raiz de x, dentro do radical nós temos a letra x, a variável x, com isso nós temos uma expressão algébrica irracional. Isso acontece com essa segunda expressão, raiz de 2x mais y, e também nessa terceira expressão, que é 3a ao quadrado menos b mais c dividido pela raiz quadrada de a mais b. Observamos que existe letras, existe variáveis dentro de um radical. Então, aqui nós temos exemplos de expressões algébricas irracionais. Beleza? Pronto, pessoal. Na aula de hoje era isso. A parte introdutória aqui sobre
expressões algébricas, tá bom? Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, deixar nos comentários que eu irei ajudar vocês.